Você já tinha ouvido falar no conceito de lucro do seu cliente? E como isso está conectado com a estratégia da sua empresa? Este conceito é apresentado no livro Kellogg on Strategy, de uma das melhores escolas de negócios do mundo. Mas você poderia estar pensando, Rafael, estratégia não é algo que só alguém que vai assumir um cargo de diretor ou dono de uma empresa deveria se preocupar? Não. Claro que os donos das empresas e os diretores têm a atribuição de criar o planejamento estratégico, mas primeiro, eles não fazem sozinhos. E segundo, não adianta nada ter o planejamento estratégico se ele não for divulgado, desdobrado e implementado por toda a equipe assistencial. Por isso, o quarto foco do nosso curso é justamente sobre o planejamento estratégico. Agora, voltando ao conceito do lucro do seu cliente, que eu apresentei do livro de Kellogg. Este livro apresenta uma fórmula conceitual muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa para que a gente tenha vários insights na nossa empresa. Entram nessa fórmula conceitual os seguintes itens. Primeiro, valor percebido pelo cliente depois da compra de um produto ou dele ter passado pelo serviço. Segundo, o preço cobrado pela empresa, que vai representar os seus ganhos e, claro, que foi pago pelo cliente. E o terceiro item, o custo da empresa, tanto o custo direto, ligado à prestação do serviço ou à criação do produto, como as despesas ou custo indireto. Agora, vamos colocar esses três itens dentro da fórmula proposta pelo livro de Kellogg. Então, o lucro total, que nós vamos considerar como o lucro do cliente mais o lucro da empresa, vai ser igual ao valor percebido pelo cliente menos o preço pago pelo cliente, que representa o ganho da empresa, menos o custo da empresa. Então, claro, essa é a fórmula conceitual. Mas vamos entender dentro dessa fórmula onde estão o lucro da empresa e o lucro do cliente. Se nós olharmos na parte da fórmula que trata do preço menos o custo, isso representa a margem de lucro da empresa. E, por outro lado, se nós considerarmos o valor percebido pelo cliente menos o preço que ele pagou, nós vamos ter o lucro do cliente. E agora, unindo os dois conceitos, então, na fórmula, temos que o lucro total, uma boa transação em uma boa estratégia, garante tanto o lucro do seu cliente como o lucro da sua empresa. E esse é um dos conceitos principais. Uma boa estratégia se preocupa com esses dois conceitos de lucro. Vamos dar alguns exemplos e fazer algumas reflexões com a fórmula que acabamos de aprender. Se uma empresa aumenta os preços que cobram dos seus clientes e não aumenta proporcionalmente o valor percebido desse cliente, ele vai sacrificar o lucro do cliente, o que é uma situação bastante frequente. Claro que muitas vezes esse cliente absorve esse aumento de preço. Pode até ser que ele entenda o porquê que a empresa aumentou os seus preços, mas não se enganem, a percepção do lucro dele vai diminuir, porque ele estava ancorado naquele lucro que ele estava satisfeito em proporcionar com essa transação. Outra reflexão. Imaginem que uma empresa tem aumento dos seus custos e decide não repassar ao preço dos seus clientes. Claro, ele está preservando o lucro do cliente em detrimento da diminuição da margem de lucro da empresa. E muitas vezes, isso não é sustentável. E uma última reflexão. Qualquer esforço que uma empresa fizer para aumentar a experiência dos seus clientes sem o aumento do custo será excelente, porque vai proporcionar o aumento do lucro do cliente, não vai prejudicar a margem de lucro da empresa e certamente vai contribuir com a fidelização e a sustentabilidade. E claro que o estudo da estratégia ainda conta com outras ferramentas consagradas, como as forças de Porter, análise Pestley do ambiente externo, a matriz de SWOT, mapa estratégico e Balance Scorecard. E nós vamos ver os aspectos principais de cada uma delas no nosso curso. Como se preparar para assumir um cargo de gestão. Muito obrigado.